Olá! Nesse encontro de hoje, vamos conversar sobre as interessantes possibilidades de participação que a leitura literária apresenta aos pequenos leitores quando mediada por educadores em situações que explorem os recursos da linguagem da ficção e da poesia. Particularmente, vamos abordar a possibilidade de desenvolver um processo de leitura literária no contexto da educação infantil, de modo que tal processo não fique restrito ao ambiente escolar, mas que possa ser apropriado pelas crianças e passe a fazer parte de suas vidas. Para essa conversa, convidamos a Viviane Machado Sabadim, que é pedagoga, com pós-graduação em Educação para a Inclusão e Cidadania. A Viviane participou de projetos de extensão em teorias de letramento e práticas sociais de leitura e escrita, alfabetização e literatura infantil. Professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, atualmente é assistente de direção da Educação Municipal Infantil, a CEMEI Jardim Ângela. Bem-vinda, Vivi. Boa tarde. Obrigada, Mazé, pelo convite. É um prazer a gente ter essa conversa e conversar com uma educadora sobre a educação infantil, uma educadora que está com os pés na escola, como a gente costuma dizer. Sabemos que na educação infantil, as formas com que os adultos pensam as crianças, bem como as produções culturais e a educação que a elas destinam, oscilam em paradigmas distintos e contraditórios. Como é que essas representações podem interferir nas interações que as crianças estabelecem desde os primeiros anos de vida com a linguagem escrita, Vivi? Bom, os adultos, eles trazem, né, as suas concepções, os seus preconceitos, principalmente para a educação e para esses espaços escolares, né? O politicamente correto, hoje, ele está muito presente na escola. O que as pessoas acham que devem ou não lerem para as crianças, falarem ou não determinados assuntos em sala de aula, e isso acaba ali desconsiderando o simbólico na vida dessas crianças, na imaginação e na sua formação. As práticas pedagógicas, elas têm que propiciar esse encontro, né, esse diálogo, a possibilidade de criação, investigação, a participação, e para que haja essa vivência, o professor ele precisa proporcionar esse contato com a literatura e nas suas diversas formas. E como que ele faz isso? Através da ludicidade, né? A forma como ele apresenta para a criança essa literatura, desde a primeira infância, permite que ele tenha esse contato com o mundo real, que ele faça, que ele contrapõe a sua realidade com a imaginação, que ele entenda o que acontece à sua volta e que ele possa explorar, né? E principalmente trabalhar o emocional dessa criança e a sua relação com ela mesma e com o outro. Muito bem, Vivi. Bem lembrada essa posição que você faz, né? Quer dizer, pensar a infância como lugar importante para que essas relações com a palavra se estabeleçam mediadas pela literatura. A participação ativa das crianças em práticas de leitura literária é um importante objetivo da educação infantil. O que seria uma participação ativa de crianças que ainda não dominam a leitura no sentido estrito, quer dizer, não dominam o sistema de escrita alfabética? Por meio de quais processos elas vão se apropriando da linguagem escrita, Vivi? É primordial ler junto. A criança, ela precisa participar desse momento da leitura, ela precisa ser protagonista nesse momento. Então, até que ponto eu deixo essa criança mexer nesse livro? Até que ponto ele está próximo dela? Então, de repente, essa minha leitura, ela aproxima ou ela espanta a criança? Eu preciso ter sempre em mente que a criança ela vai chegar com as suas expectativas, com as suas emoções, e eu preciso envolver nessa prática de leitura. Então, através da minha entonação, dos ruídos, né,
da exploração das imagens ali, permitir que essa criança veja. Eu preciso ter um cuidado, né, que o livro esteja numa altura propícia para uma criança da educação infantil, o acesso também desses livros. Então, se eu vou utilizar alguns recursos, essa criança ela precisa mexer nesses recursos durante a leitura ou após, ela precisa explorar esses objetos, ela precisa ter alcance desses livros, não pode ser algo longe dela. Então, na educação infantil, nós não temos sempre os espaços de leitura, normalmente são os cantinhos criados em salas, então eles têm que ser ali no alcance da criança, para que ela possa pegar esse livro, ela possa explorar, folhear esse livro, interagir com ele, para que ela passe ali a ter direcionamentos de uma postura de um leitor, desde pequenininha também. Vivi, conectando isso que você estava falando, eu gostaria de conduzir a nossa conversa para um lugar que eu acho que tem tudo a ver com isso que você acabou de colocar. A gente sabe que as crianças seguem o texto guiadas pelos olhares, gestos, entonações e pausas da leitura do outro, que empresta sua voz ao texto. É pela leitura de ouvido que as crianças pequenas entram no texto escrito. E ao entrar no mundo da escrita pela voz do outro, as crianças fazem muito mais do que acompanhar o texto. Elas procuram compreendê-lo, pensam sobre ele, imaginam mundos possíveis e até mesmo se deixam capturar pelo texto. Agora, como é que professores e professoras que atuam com o segmento da educação infantil podem se preparar para essa tarefa tão importante que é permitir que as crianças entrem no mundo da escrita? E o professor ele tem que ter sempre em mente que escolher um livro ou uma história é coisa séria, né? Não podemos fazer uma escolha aleatória. Precisamos saber qual é a intencionalidade desse texto. Ela tem que estar muito clara para o professor, o objetivo que ele quer alcançar com essa leitura e quais serão as estratégias usadas para atingir isso. A literatura ela tem justamente esse objetivo, que é de cura. Então, muitas vezes, num diálogo com uma criança, nós não conseguimos alcançar o que a literatura faz, que é chegar no psíquico da criança, trabalhar no subconsciente, né, e no consciente dela, e fazer com que ela coloque para fora as suas angústias, as suas dores, seus problemas. Então, a intencionalidade tem que estar bem clara para o professor, e isso vai desde a criticidade de escolher um livro que traga uma estética, que dialogue com o texto e que não carregue estereótipo, é importantíssimo. A leitura da criança através das imagens vai trazer referências, e essas referências elas precisam ser sempre positivas. Então, precisamos ter cuidado com essa parte. Além do mais, é importante que possamos pensar nessa escolha para o desenvolvimento do vocabulário dessa criança, o que nós queremos trabalhar, permitir que ela tenha acesso, como que explora a sua imaginação, a sua criatividade, a sua concentração, o enriquecimento e os estímulos à curiosidade através dessa leitura. Então, não pode ser apenas pegar um livro para ler, ele precisa aí de uma preparação antecipada, uma boa escolha, e sempre pensando num objetivo. Eu acho que essa escolha com o aluno, temos que ter sempre em mente, toda vez que tem um problema na sala de aula, qual é a forma mais rica de atingir, principalmente na educação infantil? Através das rodas de conversa e da leitura. A literatura, ela consegue alcançar esses espacinhos que o diálogo, às vezes, entre o professor e o aluno não alcança. Né? A literatura, ela faz esses caminhos, assim, ela passa por essas brechinhas. Muito bom isso que você coloca, Vivi, porque me fez lembrar o Antônio Cândido, que é um grande teórico que reflete sobre a leitura, que ele fala do papel humanizador da leitura, né? Então, é disso que a gente está falando, dessa possibilidade de alteridade, de entrando em contato com o outro, que é o personagem, pensar a seu respeito e permitir uma linguagem para poder falar do que a gente está sentindo. É coisa séria mesmo. Você tem razão quando você começou a sua resposta, que começa numa escolha bem feita e segue com esse cuidado que o professor tem, porque é com cuidado que a gente cuida. E aí é um cuidar ligado com a questão do educar, que é muito bonito nisso que você traz.
Mas É, e vamos como seguir com a você nossa citou, conversa? Você quer falar, Vivi? e como você citou, né, mas é o Antônio Cândido que ele fala justamente sobre isso, direito à literatura, né? Então nós temos Isso que mesmo. garantir isso às nossas crianças, né, desde pequenininha, na primeira infância, temos que dar esse direito a elas. Muito bom, Vivi. É, agora, eu queria avançar um pouco nesse papel de mediador do educador para falar um pouquinho sobre esse lugar, né? Então, ao ler em voz alta para as crianças, os educadores, ao mesmo tempo, simultaneamente, eles são intérpretes e guias. Mas aí reside um perigo, né? E um deles que eu vejo é não deixar espaço para a interpretação da criança e acabar impondo um sentido único para o texto. A literatura ela se caracteriza pela multiplicidade de sentidos, mas às vezes, com o fato da gente estar lidando com crianças que ainda não dominam o sistema de escrita, a gente tende a desqualificar um pouco a capacidade que a criança tem de refletir sobre o material lido e acaba impondo a nossa leitura adulta. Esse é o perigo. Agora, a minha pergunta para você é: de que modo a professora ou o professor, nessa modalidade de leitura compartilhada, que é a leitura em voz alta, pode convidar as crianças a falar, argumentar, concordar ou discordar, relacionar o texto lido com situações vividas, sentimentos, ou até mesmo com outras histórias que leu? Volto na questão que eu até tinha comentado do protagonismo da criança. A criança ela precisa fazer parte desse processo, né? E o professor ele tem que atuar justamente como mediador. Ele tem que deixar os seus preconceitos de lado, as suas intervenções e convidar essa criança a fazer parte. Se ela quer formar um leitor, é todo um processo. E esse processo ele vai desde o começo, do início ali, quando a criança ela senta para ouvir a história, que ela vai aprendendo a se comportar nesse momento. Ela chega com as suas ansiedades, então a professora precisa acalmar, deixar essa criança respirar, as expectativas que ela traz também, né? Então, não dá para você falar para o aluno assim, não, agora é a minha vez de falar, vamos todos ouvir. A criança, ela também está buscando ali, ela tem as suas angústias, ela quer saber o que a história vai contar para ela, e a professora, ela precisa saber lidar com esse momento para que a criança controle a sua emoção, e aí, sim, no decorrer da leitura, sempre tendo bem em mente qual a leitura que eu estou fazendo, porque se é uma leitura para deleite, eu não vou parar no meio dela para perguntar quem era o personagem principal, qual era a roupa que ele estava usando, porque aí eu começo a desviar o foco dessa criança, querer trabalhar essa concentração, e aí quebra esse comportamento leitor que a criança está desenvolvendo, e sem dizer que vai criando aquele vício, né? A criança, ela passa, no decorrer das próximas leituras, ela já vai ficar atenta, deixa eu prestar atenção, porque ele vai querer saber quem é o personagem principal, qual é a roupa, e aí ele perde o mais importante, que é a essência da leitura e a interpretação do aluno, né? A sua subjetividade, o que ele vai entender sobre. Terminando, sim, a leitura, aí é o momento onde todos vão poder falar, né? E é importante que o professor respeite essas opiniões. Pode ser que o aluno não goste da história, e tudo bem ele não gostar. Pode ser que não tenha sido uma história legal. O professor também tem que estar aberto a ouvir essa opinião dessa criança, que ele propõe a outras, por que não tal história? E relacione também, né? E nós precisamos abrir mão, às vezes, do nosso repertório, porque nós temos essa tendência de trazer aquilo que nós achamos que é bom para as crianças, quando às vezes elas também querem ouvir determinadas histórias, que às vezes é aquilo que está fazendo sucesso no momento, ou alguma coisa que é regional, que traga características do local dela, ou de outra cultura, ou de algum assunto que está na mídia. Nós também temos que ter permitir que as crianças tenham esse acesso e discutam que tipo de leitura elas querem ouvir também. E deixar que mexam no livro, possam folhear, façam parte de guardar, de escolher, tenham acesso, né? Na educação infantil, na rede municipal, por exemplo, nem todas as escolas têm uma sala de leitura.
né? As professoras criam esses espaços nas próprias salas, então tem que ser sempre algo ao alcance da criança, para que ela se sinta à vontade de ir lá pegar esse livro, ler para o coleguinha, ler para uma amiguinha, ou de repente levar esse livro para a professora e falar assim, eu quero essa leitura também, né? Porque às vezes ele já está trazendo as ansiedades e já está fazendo uma leitura de mundo, ele já relacionou aquela imagem com alguma vivência dele que quer apresentar para o grupo. Muito bom isso que você traz, Vivi. Quer dizer, essa. Porque se a gente não permite que as crianças tenham acesso aos materiais, e a gente está falando da educação infantil, onde as crianças estão desenvolvendo a própria relação com esse objeto. Qual é a posição do livro? Como é que a gente vira a página? Essa coordenação mais fina para virar uma página de cada vez. Se a gente impede as crianças de mexerem nos próprios objetos, como é que elas vão desenvolver essas capacidades? Né? É uma coisa de ensinar a cuidar do livro, mas não sacralizar o livro, impedindo o contato, né? Sim. Eu queria agora trazer uma questão que, de uns tempos para cá, vem nos ocupando os educadores, de um modo geral, que são os impactos da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, no currículo e também no currículo da educação infantil. Eu vou rapidamente recuperar alguns pontos desse documento, destinado especificamente, a parte destinada especificamente à literatura infantil. São dois os eixos estruturantes para as práticas pedagógicas: a interação e a brincadeira. Desses eixos derivam 6 direitos de aprendizagem: o brincar, o conviver, o conhecer-se, o expressar, o explorar e o participar. Esses 2 eixos e esses 6 direitos são eles que orientam os campos de experiência que configuram o currículo da educação infantil. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Bom, pensando nesse documento, é possível a gente imaginar a leitura se prolongando interdiscursivamente nesses 5 campos de atuação, nesses 5 campos de experiência? Sem dúvida. É só pararmos para pensar até nas palavras isoladamente, né? No conviver, no conhecer, no expressar, no explorar, no participar, tudo isso fazem parte do ato de ler, né? Não tem como não passar por esses momentos, por esses saberes dentro da educação infantil. Então, o aluno, ele vai, através das experiências ali literárias dele, desse contato, ele vai desenvolvendo, sim, essa convivência com o outro, né, com nós, com o grupo ali, ele vai aprendendo a conhecer sobre outras culturas, outras pessoas, outros hábitos, aprende a se expressar. O vocabulário dessa criança, ela é ricamente compreendido, ele passa ali a participar de outros mundos, ter outras vivências, né? E de uma forma lúdica, através da brincadeira. Então, ali, escolher uma história, né, um lenga-lenga, uma repetição para essa criança, uma parlenda, isso só intensifica esse processo, né? E, lógico que lá na frente, a partir do primeiro ano, vai reverberar isso na prática do letramento também, né? Então, são assim, a educação infantil, como sempre, sendo essa base, ela acaba preparando essa criança para se tornar um excelente leitor e principalmente com um grande repertório para o ensino fundamental e disposto não só a ler, a escrever, como participar desse processo. Eu acho que é o mais rico ali na construção ali das narrativas, tanto escolares como as narrativas de vida. E o mais interessante é que a criança ela não fica engessada como o momento de leitura apenas um hábito escolar, mas sim algo que acontece diariamente da forma mais simples, né, e da forma mais à vontade para essa criança.
é muito interessante isso que você traz, Vivi, porque coloca bem como a literatura ela pode transitar muito facilmente nesses campos de experiência, saindo um pouco naquele lugar da escolarização, de repente a literatura virar conteúdo escolar, que é um risco que se corre. E tudo aquilo que você traz na sua fala mostra como é importante a gente proporcionar essas vivências, principalmente para crianças que estão nas redes públicas e que muitas vezes só vão ter acesso a esses materiais preciosos na própria escola, porque a gente sabe que a desigualdade nesse país é escandalosa. Então, cada educador tem um papel fundamental nessa mediação, que é garantir o acesso desses objetos culturais e, ao mesmo tempo, garantir acesso aos sentidos que esses materiais podem assumir nas trocas e nos diálogos que a gente estabelece entre os leitores. Isso é muito potente, né, Vivi? Muito, muito. É isso que nós temos que ter sempre em mente, né? A universalização da literatura, né? O direito para todas as crianças e esse acesso ele precisa ali. Nós temos que espalhar. Precisa sair da escola e chegar na casa dessas crianças, sim. Nós precisamos criar esse hábito que as famílias leiam, garantir que elas tenham. As pessoas elas precisam entender que a própria rede municipal, embora ela tenha algumas políticas de incentivo à leitura, a própria escola, ela é da comunidade, e a comunidade pode ir buscar esses livros, né? Pertencem a eles também, podem sair da escola, chegar na casa dessas crianças, para que se torne uma prática, né? Muito, muito bom isso, Vivi. Nossa, a gente teria muito que conversar, mas a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo. Vivi, foi um prazer muito grande recebê-la e o compromisso nosso também de dar voz aos educadores que estão nas escolas, que estão nas redes, que estão desenvolvendo o seu trabalho e que às vezes têm tão poucas chances para colocar a sua voz para o público mais amplo. Eu queria agradecer muitíssimo a sua generosidade em compartilhar conosco a sua experiência tão rica, e eu acho que certamente a sua contribuição vai ajudar outros tantos educadores que certamente você representa com sua fala. Muito, muito obrigada, Vivi. Eu que agradeço o espaço, é uma grande honra poder falar aqui, principalmente como educadora da rede pública, é um espaço onde nós lutamos para garantir uma educação de qualidade para todos e sempre levando o máximo de qualidade. Nós temos ali um cuidado imenso em garantir que as nossas crianças tenham acesso a tudo. Então, é uma grande honra poder representar um pouquinho dos meus parceiros nesse espaço. Obrigada, Mazé. Obrigada, Vivi. Tchau, pessoal. Até o próximo post.